Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai continuar a reflexão sobre a fala do Gustavo Gayer, né, que é esse bolsominion aí que deu uma entrevista no final da semana passada falando sobre QI de macaco, QI dos africanos, enfim, e tudo mais, tá? Então a gente já fez uma reflexão no penúltimo vídeo, tá? Falando sobre alguns temas dele, QI, né? O teste de QI que ele cita lá, e enfim, sobre algumas bobagens que ele falou e faltou falar algumas coisas, tá? Especialmente o conceito de inteligência emocional, porque a gente falou do conceito de inteligências múltiplas, né? Então vamos falar hoje sobre o conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman, tá? Sobre essa questão de QI de macaco, né? Que ele cita no vídeo, que é uma coisa bem tosca ali, mas enfim. E sobre o QI dos africanos e também sobre a democracia na África. Então, só para reiterar aqui, a única coisa que eu consigo fazer sem a intromissão nojenta dessa gentinha fedorenta são os vídeos do canal, e eles ficam aqui perturbando aqui na vizinhança na hora da produção do vídeo. Estão fazendo isso, né, há anos, já me enchendo o saco, porque são bandidos e, né, a justiça não me ajuda aqui, ninguém faz nada, eu não consigo nenhum advogado para poder me livrar desses criminosos e continuar aturando essa gentinha baixo nível, né? Enfim, mas o vídeo do canal, né, o que eles podem fazer é isso aí, é ficar vomitando à distância ali provocações. Agora, aparecer que é bom, né, não aparece, são covardezinhos pequenos, né? Mas a gente vai continuar aqui, porque a única coisa que eles não podem interferir é a produção do vídeo do canal aqui de maneira direta, né? Como eles têm feito no meu doutorado, como têm feito aqui nas minhas relações pessoais. Isso eles não podem fazer, porque se fizerem, eles tomam o castiguinho que eles merecem, né? Enfim, continuemos aqui então, tá? Vamos falar então sobre essa questão da inteligência. Na verdade, vamos pegar vamos recapitular a fala do tal do Gustavo Gayer, né? E vale dizer que essa gentalha fedorenta aqui que está enchendo meu saco é um bando de minionzinho também de direita, uns retardadinhos que metido a psicopateta, que no fundo são criminosos, né? Enfim, da laia desse Gustavo Gayer. Então, vamos lá, vamos voltar para o outro minion aqui, que é o Gustavo Gayer. Ele diz, né, que, enfim, falou daquela questão de comandos básicos, né, que essa gentalha, por exemplo, que está me perturbando, nem isso eles conseguem entender, né, porque um comando básico de tipo assim, ó, meu irmão, mantém distância, eles não sabem, não entendem isso, né, eles são, né, uma coisa meio que subespécie, um negócio meio, né, primário, ali, precário e primitivo, né? Mas enfim, e aí depois ele fala que o Brasil está emborrecendo, né? E aí ele associa esse emborrecimento a uma conexão com o PT, é óbvio, né? O PT é tudo, apareceu algum problema na cabeça deles, é culpa do PT, né? Claro. As provas eles não trazem, eles só ficam vomitando asneira porque é isso, né? E aí ele finaliza dizendo, aí você, né, o cara fala que o QI dos macacos é de 90 e na África é 72, e o tal do Gustavo Gayer diz, aí você vê, né, na África, quase todos os países são ditadores, quase tudo lá é ditadura, a democracia não prospera, porque para você ter uma democracia você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva, de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Coisa que essa gentalha realmente não tem, essa gentinha medíocre que está me enchendo o saco aqui, eles não têm essa capacidade de entender entre o certo e o errado, entendeu? E aí, né, eles tentaram várias vezes fazer democracia na África, e o que acontece? Um ditador toma conta de tudo e o povo aplaude. O Brasil está desse jeito, o Lula chegou na presidência, o povo burro, e aplaudindo, né, picanha, cerveja, etc. Então a gente já comentou isso, né, as asneiras, né, as 500 asneiras que tem aqui, mas o fato é que ele fala da África, né, e a gente já falou também um pouquinho sobre isso, que a África tem várias democracias, né, que são democracias ali que, né, são democracias recentes, né, e que são recentes porque houve um processo de colonização, de colonialismo, na verdade, né, de países europeus, e que, enfim, exploraram ali, foi o que aconteceu no Brasil, né, até a independência. E mesmo depois, né,
E inclusive eu já citei aqui o romance do Mia Couto, né, o Terra Sonâmbula, no qual ele faz ali uma reflexão literária sobre essa questão do pós-independência de Moçambique, né? E, enfim, então essa questão tá ponderada. A questão é a seguinte, tá? Vale fazer uma certa reflexão sobre isso, né? Por que a África tem aparentemente um certo atraso, né, ao olhar de um ocidental, né? Porque se você não reflete isso de uma maneira ampla, fica nessa estupidez imediatista de olhar para a África e dizer, não, eles não têm tecnologia avançada, eles são inferiores, né? E o processo não se dá exatamente dessa forma, por uma série de motivos, né? A África existe por um lado uma escolha, né, dos povos africanos, que é uma escolha ali setorizada, de sustentar certas práticas tribais, de sustentar certas práticas religiosas, estrito senso ali, antigas, a moda antiga, né? Ou seja, a moda tribal, e isso acabou fazendo com que eles ficassem naquela configuração social ali, digamos, pré-tecnológica do ponto de vista europeu, né? Agora, ao mesmo tempo, a própria Europa chegou num certo ponto na virada do século XIX para o século XX e começou a repensar as suas próprias práticas de colonialismo na África. Inclusive os artistas da época, né, e os filósofos da época denunciavam esse caráter violento, né, do colonialismo europeu na África, e isso era parte do processo reflexivo, do processo civilizatório da própria Europa, né? Então a Europa enxergou esse problema, né, na virada do século XIX para o século XX, havia muita crítica dessa violência. A questão é que essa crítica ela não alterou o quadro de violência que existia na África, né? Então você tinha lá vários casos, Congo belga, né, um dos piores casos ali de efetiva violência, né? As pessoas que não aceitavam trabalhar o dia inteiro para os reis tinham as mãos cortadas, né? Porque tem uma gente, tem um tipo de gente no Ocidente que é de fato autoritário, né? Enfim, megalomaníaco, retardado, que acha que é Deus, né? E essa gentinha tem que ser realmente sempre, a gente tem sempre que tomar cuidado com esse tipo de verme, né? E é o que acontecia, e isso de qualquer forma sofria o contraponto reflexivo nas próprias sociedades ocidentais, a partir da arte, da filosofia, da política e tudo mais, né? E aí, pessoal, ao mesmo tempo, né, você tem internamente na África, isso também é ponderado aí por uma série de historiadores, uma movimentação ali imperialista de povos contra outros povos. Isso também existe, né? A África não é um lugar que possa ser resumido, né, numa ideia específica de um povo essencialmente tribal, né, e ponto final. Você tem ali movimentações imperialistas de povos contra outros povos lá dentro. Você tem uma interferência grande do islamismo em vários pontos da África, né? Especialmente naquela ponta do leste da África, na Somália, Etiópia, e Djibouti também, que é um país que tem ali, e também lá em cima, né? Argélia, Marrocos, Líbia, enfim, Egito, são países com maioria, Tunísia, né? São países com maioria islâmica, e a gente tem que ponderar também uma série de coisas. Por exemplo, né? Os africanos que vieram para cá escravizados, você tinha o caso do povo malê, né? Que era um povo que eram negros islâmicos que vieram para cá escravizados, mas sabiam escrever, sabiam ler, enquanto que os nobres portugueses aqui não sabiam, né? Então é uma coisa bizarra isso, né? Um negócio bizarro que a história mostra aí para a gente também. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Para poder entender o processo africano, que é uma coisa muito complexa, não cabe ali num resuminho idiota que essa gente fez esses bolsominions de direita e fizeram num podcast tosco ali, né? Inclusive partindo de um pressuposto de um QI, e aí a gente já ponderou isso aqui também, né? Que é um processo, que é um tipo de percepção, né, sobre as coisas, que é uma percepção europeia, né?
e baseada num raciocínio lógico, matemático, quer dizer, então isso ignora outros aspectos da realidade, tá? Para além de tudo isso, para finalizar essa questão aqui da África, né, vale dizer também que uma das formas de inteligência possíveis, né, quer dizer, evidentes, né, é a tolerância com a diferença, é a tolerância com o espaço do outro, né? Coisa que essa gentinha medíocre que está enchendo meu saco há anos aqui também não tem. Eles são também primitivos nesse aspecto, né? Porque são ressentidos, são prepotentes, né? E o ressentimento doentio e a prepotência são características de atraso intelectual, né? Agora, quando você não tem esse atraso intelectual, você começa a respeitar o espaço do outro, a escolha do outro e uma série de outras coisas, né? E aí, as sociedades ocidentais também já chegaram nesse ponto, voltando para o nosso tema aqui, as sociedades ocidentais já chegaram nesse ponto de perceber que, para além, né, da evolução tecnológica, especificamente falando, com todas as suas conjunturas, etc., que leva a gente para a Lua, para Marte, enfim, né, que faz corrida espacial, que cria bomba atômica, mas que cria também uma tecnologia do bem muito bacana aí, né, que é a coisa, enfim, da evolução dos computadores, da internet, enfim, é uma série de aspectos bacanas. Você, ao mesmo tempo, tem que olhar para essas culturas ditas primitivas e compreender a necessidade de estabelecer espaços de atuação para esses povos. É o caso dos indígenas no Brasil, né? E aí eu já deixo aqui mais uma vez a referência do Ailton Krenak, que eu estou lendo o livro dele agora, aos pouquinhos aqui, né? Diante dessa nojeira que eu estou vivendo aqui, eu estou demorando para terminar por culpa dessa gentalha aí. Mas o fato é que tá aqui, né? O Ailton Krenak é um cara que está trazendo para a gente aí um pensamento dos indígenas e a gente tem que pensar isso, né? Tem que pensar o lugar disso aqui no nosso debate público, né? Outra ponderação importante nesse ponto vem do Manuel de Barros, está aqui o livro de Pré-Coisas do Manuel de Barros, que é um cara que eu estou lendo, que eles ainda não destruíram meu doutorado, mas eles estão fazendo o maior esforço para isso. E, enfim, eu vou continuar tentando aqui até o limite, né? E aí o Manuel de Barros aqui no livro de Pré-Coisas, ele fala uma coisa muito interessante aqui num dos poemas chamado A Fuga, que ele diz, né? Ele fala aqui, né, onde está aqui o trecho, que ele fala da questão da ciência, que é muito interessante, né? Hoje estou comparado com árvore, sofrimento, meu olho ganhou dejetos. Sou treinar, não é isso aqui não. Eu tenho pretensões para turdo. Não, eu não acho que não é nesse poema aqui não. Deixa eu ver. Enfim, né? Ele vai citando aqui, tem uma hora que ele fala tá aqui, achei. Há muitas importâncias sem ciência, né? É uma coisa que ele fala que é muito legal. Sei que os rios influem na plumagem das árvores e tudo mais. E ele continua, né, que vespas de conas frondosas produzem mel azulado e as casas com rio nos fundos adquirem gosto de infância e tudo mais. Então, quer dizer, ele sabe que existem muitas importâncias sem ciência, né? Isso na página 59. E aí, você aprender a respeitar essas importâncias sem ciência é parte também de um processo civilizatório da sua cabeça, né? Importância sem ciência, por exemplo, são questões do espaço privado das pessoas, que no meu caso está sendo radicalmente atacado por esses bandidos aqui que não estão respeitando assim, a minha vida de maneira nenhuma, eles não têm capacidade de fazer isso, porque eles são bandidos, né? Então, enfim, mas aí que tá, o Manuel de Barros cita essa questão das importâncias sem ciência, que é uma coisa que a civilização ocidental aos pouquinhos vai aprendendo a entender, a enxergar e a perceber, né? E aí isso chama atenção, por exemplo, para a forma como Mia Couto, na sua literatura, pondera sobre as práticas tribais de Moçambique, né? Naquele livro dele, E se Obama fosse africano, ele fala muito sobre
as dificuldades de comunicação dos cientistas, né, que foram lá discutir a questão do meio ambiente, por exemplo, com os nativos. E ele tem uma das coisas que ele conta que é muito legal, que essa expressão meio ambiente não existia para um certo povo ali, né? Porque meio ambiente para eles era tudo, então era desnecessária essa expressão. E aí o diálogo foi difícil por isso, né? Provavelmente porque os caras começaram a olhar e dizer, pô, como é que pode ter alguém para, né, para se preocupar com isso? Isso é tudo, né? Então, enfim, né? E isso é interessante, inclusive, sob uma perspectiva da teoria da complexidade, né, de você abandonar aquela coisa das unidades isoladas e tal, porque é isso, né? Como é que você cria um especialista para criar para cuidar de algo que na verdade é tudo, né? É um negócio até um contrassenso aí, né? Enfim, então tudo isso é parte de uma movimentação de civilidade que a gente precisa fazer para poder não ter essa postura idiota do tal do Gustavo Gayer e dessa gentalha fedorenta que está enchendo meu saco aqui, né? Enfim, e aí, pessoal, passamos, né, só para finalizar ainda essa questão, eu deixo aqui algumas dicas, tá, nesse sentido, que são o romance O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que fala sobre o racismo, né? É importante citar essas coisas porque essa fala do Gustavo Gayer lá e do outro idiota lá foram falas racistas, né? Então, mais uma vez, aí o Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, tá? E também aqui o trabalho do Roberto D'Amato, que faz o Brasil Brasil, porque ele tem um capítulo aqui que ele fala sobre o mito das relações raciais e tal, né? Que ele aponta algumas coisas importantes aqui. O trabalho do Mia Couto, que eu já acabei de citar, né? E se Obama fosse africano. O próprio título, né? É uma jogada bacana dele para poder pensar essa questão, né? do racismo. E o trabalho do José Miguel Wisnik, O Veneno Remédio, o Futebol Brasil, porque, dentre outras coisas, esse trabalho aqui do Wisnik, ele chama atenção para uma inteligência negra brasileira que se manifesta de maneira bem ampla no futebol, né? E inclusive conectável com aquela ideia das inteligências múltiplas, naquela configuração ali da inteligência corporal, né? E ao mesmo tempo isso gera também efeitos políticos, efeitos culturais, efeitos filosóficos, né? E tudo mais. Então tem gente que acha que o futebol, por exemplo, é o ópio do povo, né? Que é uma coisa que muito se fala, né? Porque o futebol serve para as pessoas, enfim, ficarem ali alienadas e tudo mais, enquanto que eles continuam lá e tal. Esse livro do Wisnik mostra o contrário, né? Mostra que, na verdade, qualquer coisa pode ser alienante se a sua cabeça não está voltada para refletir um pouco melhor as coisas, né? E, ao mesmo tempo, qualquer coisa está ali disponível para um pensamento mais amplo se a sua cabeça está aberta para tal possibilidade, entendeu? Então, enfim, é isso. Nessa questão dos africanos levantada pelo Gustavo Gayer, essas são as referências, tá? E aí, pessoal, para poder tentar continuar aqui, vamos ver se vai dar tempo, porque esses animais já, né? Eu fico 2 minutos aqui no vídeo, enfim, vomitando o asco que eu tenho dessa gentinha fedorenta e isso atrapalha o vídeo, né? Mas se não der, eu faço outro aqui, porque eu não estou fazendo nada por culpa desses animais mesmo, então a gente vai aqui, né, ocupando tempo com isso, né? Enfim, então vamos lá. Esse negócio de QI de macaco, né, vamos tentar resumir a coisa, tá? Porque eu não vou ficar falando muito nisso aqui, porque não vai dar tempo. Então, o negócio do QI do macaco é o seguinte, vamos lá. Rapidamente aqui, deixa eu achar. Eu peguei aqui um texto, tá, de um cara chamado Hindenberg Melau Jr., no site do Quora, que é Quora com QU, né? QUORA, que tem um aplicativo de perguntas e tal, é bacana, é interessante. Ele diz, né, chimpanzés, gorilas e bonobos testados com exames desenvolvidos por humanos e para humanos, usando linguagens de surdo-mudo para se comunicar, alcançam resultados perto de 95 no QI. O exemplo é uma gorila chamada Coco, né, que ficou famosa aí por conta disso. É difícil medir corretamente o QI de humanos que vivem em culturas muito diferentes da civilização ocidental. Ele está se referindo aos africanos, por exemplo, né? Os estudos de Richard Lynn, por exemplo, sugerem que
povos da África têm um QI médio perto de 65 a 70, quando na verdade pode ser um viés do teste, né? Do processo de padronização, da formulação das questões ou da interpretação dos resultados. Se o teste fosse desenvolvido por esses povos, é possível que um europeu típico não pontuasse acima de 100, né? Dentro daquelas perspectivas daquele povo lá. Enquanto os conterrâneos do autor poderiam ficar mais facilmente perto de 100. Portanto, se até de humanos primitivos é difícil medir corretamente, é muito mais difícil medir de outros primatas. Só que tem um detalhe aí, tá? Que eu vou dar o meu pitaco aqui nessa questão, certo? Ele finaliza: há estudos que sugerem que um gorila adulto tem inteligência comparável à de uma criança de 3 anos. O que sugere QI perto de 20, mas essa parece ser uma grosseria subestimativa, né? Provavelmente algo em torno entre 50 e 80 seja uma estimativa realista. A questão é algo que a gente já falou aqui, né, em outros vídeos, inclusive naquele que eu fiz sobre o DeGrasse Tyson, né? O Neil deGrasse Tyson, que é isso. O ser humano tem uma coisa que nenhum outro animal tem, que é a linguagem complexa, né? Então você pesquisa, eu fui pesquisar aqui, existem manifestações que são chamadas de inteligência nos bichos, né? Mas que se a gente toma como parâmetro a linguagem complexa, essa palavra inteligência parece não servir, né? Então foram detectados, por exemplo, vamos ver aqui, né? Porque eu fiz uma... onde está aqui? Vocês veem que eu me perdi aqui por culpa dessa gentalha que fica aqui atrapalhando, entendeu? Enfim, e aí... vamos lá, né? Então, aonde está aqui? Bom, né? Características, né? Os chimpanzés, eles produzem, segundo estudos, 390 sequências diferentes de uivos ali, de gritos, né? Quando se diz sequência, é uma lista, né? Uma listagem que fizeram ali, que vai de 2 gritos sequenciais até 10, com as variações que existem nesse entremeio aí, né? E dentro dessas 390 associações, sequências, aliás, diferentes, né? Existe uma sintaxe que associa de 2 a 10 gritos e 12 tipos de vocalização. Na verdade, os chimpanzés produzem 12 fonemas, segundo consta, né? A ciência já descobriu isso. E nós, seres humanos, produzimos 50. Quer dizer, essa diferença aí de 38 fonemas, ela é abissal, né? Porque ela gera uma quantidade gigantescamente maior de variações linguísticas, simbólicas, significantes, etc. e tal. E isso dá para a gente, enfim, uma variedade absurdamente maior de conexões de sentido entre as coisas. E é isso que explica a nossa diferença para os animais. Então, para os outros macacos e para os outros bichos também. Porque, inclusive, foi também estudado essa questão da inteligência em outros animais, como cães e gatos, né? Que são animais que convivem com o ser humano. Mas, normalmente, o que se acha, e alguns pesquisadores ou estudiosos chamam isso de inteligência, mas, normalmente, o que se acha são processos de imitação ou adestramento, né? Será que isso cabe numa noção de inteligência? Porque isso é complicado, né? Pensar isso. Enfim, né? E aí, o que existe de fato é uma capacidade nesses bichos de imitar ou de obedecer, né? E isso é algo mais, digamos assim, mais complexo, obviamente, do que uma ameba, do que, enfim, né? Do que uma formiga e tudo mais. Porém, isso não chega nem perto do que a gente é como ser humano, né? Eu deixo aqui também nesse aspecto, tá? Essas 2 dicas aqui. Esse trabalho do Luiz Costa Lima, Mimesis e Modernidade, que ele discute essa questão de mimesis que tem a ver com essa coisa da imitação, e isso pode ajudar a pensar de maneira mais ampla aí essa ideia, né, de que imitar é algo da inteligência, enfim, né? E ao mesmo tempo isso conectado com o ser humano, né? E esse livro aqui do Richard Leakey, A Origem da Espécie Humana, tá? Que é um livro sensacional. E aí o Richard Leakey fala aqui algumas coisas que vale a pena ponderar, tá?
que são, né, que é a questão dos fonemas, né, que o macaco tem cerca de 12, está aqui na página 119. Depois ele fala aqui uma coisa interessante na página 136, que ele diz, né, a linguagem e a autopercepção reflexiva são indubitavelmente fenômenos intimamente relacionados. E aí eu vou deixar para vocês um link aqui com uma reportagem sobre a inteligência dos animais, né? Quem tem gato e cachorro em casa, não existe, né? O cachorro olha para o espelho, o gato também, eles não entendem ali uma autoimagem, né? Eles olham, eles acham que é um outro bicho, alguns até se assustam, né? Tentam bater no espelho e tal, e outros cheiram, veem que não tem cheiro nenhum e desistem da imagem, né? Porque para eles existe uma linguagem ali de cheiro que é quase que absolutamente mais importante do que a linguagem visual e do que a linguagem simbólica resultante dessa percepção visual. Então, né, isso é uma coisa muito primária em comparação com o que a gente faz, que né, se auto-perceber, criar ideias, né, mais amplas a respeito disso, tudo mais. Tá? Então, e isso tem muito a ver com a linguagem, isso que o Richard Leakey está ponderando aqui. Tá? E para finalizar, pessoal, nas páginas 126 e 127, o Richard Leakey explica, né, a diferença fisiológica dos seres humanos para os outros bichos, né? Porque a gente tem uma relação entre a faringe e a laringe diferente do que existe nos outros bichos, e é isso que explica essa nossa capacidade de produzir essa quantidade tão grande de fonemas, 50, né, em comparação com os 12 do chimpanzé, tá? Então está aqui de novo a origem da espécie humana, do Richard Leakey, certo? E tudo mais, tá, pessoal? E aí, para finalizar mesmo, tá? Para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar pouco aqui, né, da questão da inteligência emocional, porque não vai dar tempo por culpa desses vermes aqui que ficam enchendo o saco. Mas, enfim, esse conceito de inteligência emocional, ele já existia, né, há algum tempo ali e tal, e ele foi desenvolvido pelo Daniel Goleman, num livro de 1995, tá? E aí ele define da seguinte forma, vamos lá: a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos, né? Essa é uma definição que tem um monte de problemas, tem uma quantidade gigantesca de coisa aqui para questionar. Eu vou, inclusive, deixar isso para fazer no próximo vídeo, tá? Porque aí a gente vai falar sobre os superdotados, mas eu faço essa questão, né, para poder corrigir o que esses animais fizeram aqui agora, porque eles ficam ali provocando, utilizando aqui pessoas da vizinhança ou pessoas aqui na rua próxima, são bandidos mesmo. Então, como eles atrapalharam o vídeo de hoje, mais uma vez, né, eu vou deixar essa questão, né, essas reflexões do conceito de inteligência emocional para o vídeo de amanhã, porque aí eu faço aqui, eu conecto essas duas coisas, né, a inteligência emocional com a questão dos superdotados, tá? Mas o fato é que essa definição dele, vamos só falar isso aqui em relação a essa fala tosca do Gustavo Gaia, né, para poder finalizar o vídeo de hoje, né? Esse conceito de inteligência emocional, isso não é novidade, né? Quer dizer, a ideia de que a inteligência precisa ser também emocional e a emoção precisa ser também filosófica, para não dizer racional, né? E eu explico isso no próximo vídeo. Mas enfim, isso já existe desde o romantismo alemão, desde o século XVIII, né? O que esse cara está definindo aqui como inteligência emocional é uma tosqueira, né? Enfim, porque ele diz a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos. Para início de conversa, se você está identificando o seu próprio sentimento, ele não é uma emoção, né? Ele é uma atividade da razão, né? Identificar, né? Isso é um momento de tristeza. Isso não é a tristeza, isso é identificar a tristeza. Quer dizer, né, isso não se sustenta numa análise mínima, assim, né? Enfim. E aí tem um monte de outras coisas aqui que a gente precisa refletir de maneira mais ampla. Eu faço isso para o vídeo de amanhã. Mas para resumir, isso
né, isso contrapõe, né, apesar da perspectiva dele ser tosca sobre a ideia em si é interessante, né, porque mostra que existem outras dimensões da inteligência que não apenas a lógico-matemática, estrito senso, que é a do QI tradicional, né? E isso precisa ser considerado também, né, para que a gente não caia na tosqueira de ficar falando bosta como ele ficou fazendo ali no podcast. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente volta no vídeo de amanhã aqui para finalizar essa reflexão e falar dos superdotados também. Beleza? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.